Queridos, nós iremos ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. A chegada do apóstolo Paulo na cidade de Corinto e o início da fundação daquela que vai ser uma das igrejas mais importantes do período do Novo Testamento. Atos, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e, a partir de agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Só até aqui, nessa noite, nós vamos orar pedindo iluminação do Espírito Santo, queridos, para a compreensão da Escritura. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua revelação escrita. Queremos que aqui o Senhor nos deu palavras de vida, palavras que foram orientadas pelo Teu Espírito Santo, à medida que Lucas, o médico amado, escrevia o relato das viagens do apóstolo Paulo. E nós sabemos também que esse relato tem princípios e aplicações para os nossos dias. Por isso nós queremos entender o texto e saber o seu significado para nós hoje. Por isso pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê capacidade de entender não só intelectualmente, mas espiritualmente, o que é dito aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, por amor daqueles que não puderam estar aqui na última vez, eu sempre faço um resumo do que foi dito para que nós tenhamos o contexto maior, que é uma regra básica de interpretação, né? Contexto, contexto, contexto. Na mensagem anterior, nós vimos o sermão que o apóstolo Paulo pregou no Areópago de Atenas. Ele foi levado para lá pelos estoicos e epicureus, que estavam curiosos para saber que doutrina nova era aquela que o apóstolo Paulo estava ensinando nas praças da cidade. E lá, diante dos líderes de Atenas, porque era lá no Areópago que a administração se reunia, o apóstolo Paulo fez uma exposição do que ele pregava a partir desses pontos essenciais. Ele reconheceu a religiosidade dos atenienses, identificou o Deus desconhecido como sendo o Deus que ele anunciava. Esse Deus era o Deus criador, que não precisava de auxílio humano, porque ele fez não somente o ser humano, mas todas as coisas. Desse Deus nós somos geração, e esse Deus colocou os limites da nossa habitação, diz o apóstolo Paulo, de maneira que não se devia pensar que Deus era semelhante a imagens de ouro, prata, pedra preciosa, enfim, toda aquela idolatria que Paulo viu na cidade de Atenas. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que eles eram religiosos, mas estavam adorando o Deus errado, porque nada daquilo ali, de fato, representava o verdadeiro Deus. E a partir daí, Paulo faz a ponte para chamar os atenienses ao arrependimento da idolatria e a fé em Jesus, o qual Deus já havia designado como juiz de vivos e de mortos, já tendo marcado inclusive o dia do juízo. Quando Paulo estava falando disso, ele foi interrompido pelos estoicos e epicureus, que zombaram, rejeitaram, não queriam saber de ressurreição de mortos e deixaram Paulo falando sozinho. Paulo então sai do meio deles, mas não foi em vão, várias pessoas creram e talvez ali teve início uma igreja em Atenas. E agora, de Atenas, Paulo segue sozinho para Corinto, uma vez que ele tinha deixado Silas e Timóteo lá na Macedônia, tomando conta das igrejas, particularmente de Tessalônica.
E hoje nós veremos o início do ministério do apóstolo Paulo ali nessa cidade de Corinto. Lendo o verso 1, que diz assim: depois disso, ou seja, depois desse episódio em que Paulo pregou lá no Areópago, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Corinto era a capital da província da Acaia, que era uma importante província romana. E a cidade de Corinto era muito conhecida naquela época. Primeiro porque era a maior cidade da Grécia, maior do que Atenas, inclusive. Era a sede administrativa da província da Acaia. Lá estava um procônsul, que nós vamos ouvir falar dele daqui a pouco, chamado Gálio. Corinto estava situada, era uma cidade portuária, de grande movimento de estrangeiros e visitantes. Por isso, era uma cidade comercialmente muito bem sucedida, era próspera, e nela você podia encontrar gregos, gregos, italianos, veteranos do exército romano, comerciantes, funcionários do governo, judeus, pessoas do Oriente e muitos escravos também. Era uma população extremamente variada que morava em Corinto, porque era uma cidade cosmopolita, muito bem situada. De lá você podia sair tanto a leste como a oeste e alcançar outras cidades importantes da província da Acaia. Corinto era famosa porque ela sediava os Jogos Istmicos, que concorriam com os Jogos Olímpicos que eram feitos em Atenas. Mas a maior fama de Corinto era pelos seus muitos templos pagãos, dedicados aos deuses gregos e romanos. Se Atenas tinha seus deuses, Corinto também os tinha em grande quantidade, com um número de templos que era marcante. Os cultos que eram feitos em Corinto, quando eu falo culto, eu me refiro à adoração que era prestada aos deuses em Corinto, estava geralmente ligada ao que se chama da prostituição cultual. Alguns deuses do Antigo Oriente, eles eram adorados através da relação sexual do adorador com o sacerdote ou com a sacerdotisa. No Antigo Testamento a gente ouve falar dos prostitutos cultuais. Então, eram homens com quem os adoradores se envolviam sexualmente, além das prostitutas cultuais. Teve uma época, isso é coisa da arqueologia, em que só no templo da deusa Afrodite, que era o maior templo lá em Corinto, havia mais de 1000 prostitutas cultuais. Eram sacerdotisas com quem Corinto, que a essa altura devia ter 200.000 habitantes, os adoradores da deusa Afrodite tinham relações com essas sacerdotisas como parte do culto que prestavam a deusa Afrodite. Lembrando que essas religiões antigas, elas eram muito focadas nas estações do ano, na fecundidade da terra, na produção das colheitas, e para encenar a fecundação da terra, então as relações sexuais eram usadas para isso. A ponto, Corinto era tão conhecida por isso que criaram um verbo, corintinizar, que significava agir como uma prostituta ou viver como alguém imoral. Se você chegasse naquele tempo e dissesse, você é um coríntio, né? Era um insulto aquilo, né? Era visto como insulto, porque o termo estava ligado à fama triste da cidade de ser uma cidade imoral. Quando a gente lê a primeira carta que Paulo escreveu para a igreja, a gente percebe que boa parte dos problemas da igreja de Corinto tinha a ver com a devassidão, a imoralidade. Bom, além de ter a fama de ser uma cidade extremamente imoral, Corinto também era famosa pelo gosto pela filosofia. Os coríntios valorizavam a filosofia, a cultura, a retórica, como os demais gregos, e havia muitas escolas de filosofia em Corinto que só perdia para Atenas nessa predileção. Os coríntios gostavam de filosofia como os brasileiros gostam de futebol. E entre os filósofos que passavam lá por Corinto, se destacavam os sofistas, que eram pregadores ambulantes, que iam de praça em praça vendendo suas ideias e passando pires depois para receber dinheiro, e era dessa forma que eles viviam.
Quando a gente lê a primeira aos Coríntios, e Paulo dizendo o tempo todo que a pregação dele não foi com palavra persuasiva de sabedoria humana, era exatamente ele estava dizendo: eu não cheguei aí como um sofista querendo enganar vocês com retórica, mas pregando de fato a palavra de Deus. Em termos de estratégia missionária, Corinto era o local ideal para ir, apesar da fama da cidade de ser corrupta, imoral e devassa. De Atenas para Corinto são 80 quilômetros, percorridos a pé ou a cavalo. Em pouco tempo, Paulo, saindo de Atenas, poderia chegar na cidade de Corinto, e é lá que ele vai passar 18 meses. Foi a cidade onde ele mais passou tempo depois de Éfeso. Em Éfeso ele passou 3 anos pregando. Em Corinto ele vai passar 1 ano e 8 meses. Geralmente ele permanecia bem menos do que isso nas cidades onde ele pregou e fundou igrejas. Tudo isso vai ser importante e serve de pano de fundo para a gente entender o que é que vai acontecer em seguida no relato do texto, e depois, quando vocês quiserem ler 1º e 2º aos Coríntios, vocês vão entender por que é que Paulo trata de todas aquelas questões que estão na carta. Bom, então isso é o verso 1º, onde nós lemos que Paulo, deixando Atenas, foi para a cidade de Corinto. A segunda parte do que nós lemos do texto que nós lemos é um encontro que Paulo tem lá em Corinto com Áquila e Priscila, narrado aí no verso 2 ao verso 3. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Havia uma grande comunidade de judeus em Corinto, mas havia uma muito maior em Roma. Em Roma havia, no primeiro século, talvez a maior comunidade de judeus fora da Palestina. Tão grande era a presença judaica em Roma, que os judeus influenciavam o comércio, influenciavam a política, davam dor de cabeça constante aos governantes, que de vez em quando organizavam o que a gente chama de pogroms, que é o nome que se dá à perseguição a judeus. De vez em quando um imperador daquele ficava furioso e organizava uma perseguição contra os judeus, ou mandava seus exércitos lá na Palestina, porque os judeus, além de terem toda a influência financeira, serem ricos, terem influência no comércio, na indústria, na política, eles frequentemente estavam falando de que eles queriam ter o seu próprio rei. Nunca se conformaram. O último rei de Israel, de Judá, foi o rei Zedequias, que foi levado para o cativeiro por Nabucodonosor, 400 anos antes de Cristo, e depois disso os judeus nunca mais tiveram um rei da linhagem de Davi, sempre eram estrangeiros dominando sobre eles. Portanto, o judeu estava sempre falando em revolta, revolução, e queria ter o seu próprio rei. Então era uma dor de cabeça constante, e viviam fazendo confusão, até o ponto de que o imperador Cláudio perdeu a paciência com os judeus de Roma e passou um édito determinando a saída de todos os judeus da cidade de Roma. O historiador romano Suetônio, que escreveu uma obra intitulada A Vida dos 12 Césares, que é uma fonte de conhecimento para nós, dos imperadores romanos, ele escreveu por volta do ano 120, ele aludiu à expulsão dos judeus de Roma, ocorrida no ano 41, depois de Cristo, que era a época exatamente do imperador Cláudio. E o decreto de expulsão, veja que coisa interessante, o decreto de expulsão do imperador Cláudio era resultado dos constantes distúrbios que estavam acontecendo na cidade de Roma, nas comunidades judaicas. E esses distúrbios, segundo Suetônio, era por causa da instigação de um tal de Cresto. Suetônio era romano, ele não falava hebraico, provavelmente escreveu errado o nome Cristo. E o que está por detrás disso aqui é que o evangelho começou a crescer em Roma entre os judeus. E como nós já vimos, onde Paulo chegava e pregava o evangelho, havia distúrbios. Os judeus levantavam multidões contra, promoviam arruaças, e era uma confusão muito grande.
e se você tem acompanhado a nossa exposição do livro de Atos, não teve uma cidade onde Paulo passou pregando o evangelho que os judeus não se revoltaram e causaram uma confusão a ponto de Paulo ter que sair da cidade de qualquer forma. Pois isso estava acontecendo em Roma. Só que o Suetônio, não sabia que era por causa de Cristo. E escreveu uma carta ao imperador, e escreveu no livro a respeito dos Césares, que durante o tempo do imperador Cláudio, ele passou um édito no ano 41, porque um tal de Cresto estava fazendo a maior confusão nas comunidades judaicas lá em Roma. E o imperador perdeu a paciência e expulsou todo mundo de lá. E no meio do povo veio Áquila e Priscila, não é? Áquila e Priscila. Interessante porque a essa altura o Império Romano ainda não tinha entendido que tinha uma diferença entre cristianismo e judaísmo, por isso que não tinha começado ainda as perseguições romanas, que só vão começar na década de 60 com o imperador Nero, mas por enquanto pensavam que era briga interna de seitas judaicas, que o cristianismo era uma denominação do judaísmo, não é? Então resolveu expulsar os judeus, mas quem causava confusão era o cristão. Não é? Nós sabemos disso, eram os cristãos que causavam a confusão, pregando que Jesus era o Messias, e os judeus não aceitavam de jeito nenhum, e partiam para a ignorância mesmo, para a violência e para a perturbação da paz pública, como nós já vimos em outros lugares, não é? Bom, como eu disse, entre os que saíram de Roma estava esse casal judeu-cristão, Áquila e Priscila. Áquila, nós lemos aqui no verso 2, era natural do Ponto, uma província romana que ficava perto do Mar Negro. E ele era fazedor de tendas, uma atividade comum e necessária para muitas pessoas naquela época, não é? Era um ofício manual que envolvia a fabricação de cabanas, reparo de tendas e outras estruturas de tecido, como abrigos temporários, cortinas, coberturas, a ponto de que, algumas traduções, em vez de dizer aqui que ele era fazedor de tendas, diz que era artesão de couro, porque era mais amplo a profissão, não era só fazer tendas, mas fazer todo esse tipo de apetrecho aqui, né? Cortina, cobertura, abrigo temporário, etc. O trabalho envolvia habilidade em costura, corte de tecido, montagem e uso de material, e aprendemos que Paulo também era dessa profissão. E aqui é importante lembrar que isso era uma prática judaica. Todo menino judeu tinha que aprender uma profissão. Jesus aprendeu a profissão, que era geralmente a profissão do pai. Jesus era carpinteiro porque José era carpinteiro. Então, todo judeu, especialmente se ele queria ser rabino, ele tinha que aprender uma profissão, algum tipo de ofício que ele pudesse exercitar para ganhar o seu sustento e sustentar sua família. E Paulo, nós aprendemos então, tinha o ofício de fazedor de tendas, que provavelmente ele aprendeu do pai dele. E era, no caso, uma ocupação extremamente útil, porque era versátil, era quase que eu diria que home office, não é? Porque ele podia fazer em qualquer lugar, ele não tinha que estar parado no lugar. Onde ele chegasse, ele podia abrir uma loja, não é? Uma oficina para reparo de tendas, cortinas, fazer barracas, enfim, tudo isso era extremamente importante. Paulo se valeu disso muitas vezes durante as suas viagens missionárias, quando ele não tinha condição de viver do Evangelho, então ele usava a sua profissão. Ao que parece, pelo que nós lemos aqui, Áquila havia chegado, fazia pouco tempo da Itália, diz o verso 2, né? Lá, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, cuja capital é Roma. Então, fazia pouco tempo que eles tinham chegado, tinham começado um negócio de fabricação e reparo de tendas. Paulo veio a conhecê-los, provavelmente na sinagoga, quando ele começou a ir para a sinagoga, como era o costume dele, e pregar o Evangelho. E aí houve então essa comunicação, descobriram que tinham o mesmo ofício, por que não trabalhar juntos, né? Paulo precisava de um lugar para morar, precisava trabalhar para se sustentar, não tinha nada em Corinto ainda, a igreja não tinha começado, então, providência de Deus, ali está alguém da mesma profissão, alguém que já está estabelecido, há pouco tempo tinha chegado, e Paulo vai morar com Áquila e Priscila e trabalhar na lojinha lá,
fazendo tendas, reparando cortinas, enfim, usando a sua habilidade para ganhar o pão de cada dia, não é? Esse casal, Áquila e Priscila, vai se tornar um dos braços fortes, eles vão se tornar um dos braços fortes do apóstolo Paulo nas próximas viagens missionárias. E Paulo faz várias menções a esse casal querido nas cartas que ele escreve. Bom, a partir dali, tendo já encontrado um lugar para morar, sustento, o apóstolo Paulo começa o seu trabalho de pregação na cidade de Corinto, como lemos aí do verso 4 a 5. E ele faz isso usando a estratégia que ele sempre usou, que era primeiro ir à sinagoga, como lemos no verso 4. Todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Nós já dissemos que a sinagoga era estratégica no trabalho de Paulo, porque Paulo era um rabino, e era prática do judaísmo que todo rabino que chegasse numa sinagoga, ele era convidado a trazer uma palavra para os presentes, aqueles que estavam ali. Então, Paulo chegava na sinagoga, o pessoal reconhecia que ele era um rabino, mandava perguntar se ele tinha uma palavra de exortação, de consolo para trazer para os judeus. E Paulo não ia deixar passar uma oportunidade dessa, não é? Paulo, então, tinha o texto do dia que era lido, geralmente os profetas, a lei, e a partir da leitura da Escritura, o apóstolo Paulo pregava a Cristo como sendo o Messias esperado pelos judeus. E essa é a estratégia deles, pôr a palavra de Deus e mostrar Jesus como sendo o Messias, chamando os judeus ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Ele fazia isso todos os sábados e durante a semana ele estava trabalhando para se sustentar. Nós lemos aqui que ele persuadia, ou seja, Paulo era um exímio pregador, ele conhecia profundamente as Escrituras, conhecia a história de Cristo, e ele demonstrava pelas Escrituras a correspondência com os fatos acontecidos com Jesus, a sua morte de cruz, a sua ressurreição, a descida do Espírito Santo, o início da comunidade dos cristãos, como cumprimento das Escrituras que os judeus acreditavam, tanto é que liam todos os sábados. E a partir daí, com a graça de Deus, que usava a sua pregação para iluminar a mente e convencer a vontade, muitos criam, de fato, na pregação do apóstolo Paulo. Era impressionante a capacidade que Paulo tinha de persuadir, de demonstrar, de argumentar a partir da Escritura e convencer pessoas a respeito da verdade do que ele falava. A gente não sabe quanto tempo durou isso aqui, mas lemos no verso 5 que finalmente Silas e Timóteo chegaram em Corinto, lá da Macedônia. Depois, lá na Macedônia, o apóstolo Paulo sofreu muita perseguição. Um minutinho. E ele teve que sair fugido, mas deixou seus 2 auxiliares para cuidar das igrejas recém-fundadas, igreja de Bereia, igreja de Tessalônica particularmente. Mas agora Silas e Timóteo conseguem se encontrar com Paulo, como lemos aí no verso 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, que é outra província, onde estava Tessalônica, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Quando provavelmente Silas e Timóteo trouxeram não somente boas notícias da igreja de Tessalônica, que a gente vai ler na primeira carta aos Tessalonicenses, onde Paulo fala dessa chegada de Silas e de Timóteo e como isso alegrou o coração dele, porque ele receava pela jovem igreja, muito perseguida, mas as notícias eram boas, eles estavam firmes, o trabalho tinha produzido muito fruto, e além disso, Silas e Timóteo traziam uma oferta generosa da igreja de Tessalônica para abençoar o apóstolo Paulo. Como resultado de ter recebido essa oferta, Paulo não precisava mais trabalhar durante a semana fazendo tendas. E aí então, diz o texto, que Paulo se entregou totalmente à palavra. Quer dizer simplesmente que ele passou a dedicar seu tempo exclusivamente à pregação do Evangelho. Antes ele trabalhava durante a semana, pregava no sábado. Agora ele está pregando todos os dias. E ele pregava aos sábados na sinagoga e durante a semana onde ele pudesse encontrar judeus. Na praça,
na rua, na casa de alguém, um convertido que abriu a casa e chamou os amigos para o apóstolo Paulo falar, não faltou oportunidade, ele se dedicou exclusivamente à pregação da palavra de Deus. Lembrando que ele pregava não somente aos judeus, mas àqueles gregos, gentios que eram interessados no judaísmo, prosélitos que tinham se circuncidado, tementes a Deus que não tinham se circuncidado, mas que apreciavam a teologia judaica, a esperança messiânica, a moral judaica e assim por diante. E a mensagem de Paulo, nós lemos aqui, era essa. Veja aqui o final do verso 5. Paulo testemunhava aos judeus que Jesus é o Cristo. Essa era a mensagem de Paulo, sábado na sinagoga e no restante dos dias da semana, onde quer que ele pudesse pregar, que Jesus de Nazaré, que foi morto lá em Jerusalém, por Pôncio Pilatos, rejeitado pelos líderes judeus e pelo Sinédrio, ele é o Cristo. Ressuscitou dentre os mortos, eu, Paulo, vi, falei com ele, ele me apareceu no caminho de Damasco. Eu era um perseguidor desse caminho, pensava que estaria fazendo um favor a Deus, matando os cristãos, mas esse Cristo me apareceu, eu vi, eu dou testemunho que Jesus de Nazaré é o Messias que nós esperamos. É o Messias que nós esperamos. E dessa forma, não foram poucos que foram convencidos pela pregação do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, ele nos dá uma descrição da sua pregação quando ele esteve lá. Se você quiser acompanhar, 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 a 5, Paulo diz assim: irmãos, quando estive com vocês, está se referindo a esse episódio aqui, esse tempo aqui que nós acabamos de ler, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo, né? É chamado de mistério porque no Antigo Testamento não era muito claro, mas agora o mistério foi revelado. Quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, como os sofistas que vivem aí na praça querendo conquistar vocês. Porque eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Lembre que os coríntios gostavam disso, de retórica, palavras bonitas, frases de efeito. Eles ouviam os sofistas, as escolas de filosofia. Paulo diz, a minha pregação não foi nada disso aí que vocês estão acostumados. Ao contrário, mas foi demonstração do Espírito e de poder. O poder de Paulo em convencer as pessoas não estava na sua habilidade retórica, embora ele fosse um grande pregador. Mas o poder era poder espiritual. A minha pregação era uma demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo sabia o risco dele usar suas habilidades, sua retórica, sua cultura, porque Paulo era um homem culto. Nós já vimos que ele era versado em 3 culturas, foi criado em 3 culturas. Era um homem de letras, ele era um rabino, era uma pessoa que sabia argumentar. Mas ele sabia que se ele se apresentasse, se a sua apresentação, se a sua mensagem fosse centrada na pessoa dele, se ele pregasse a ele, em outras palavras, a fé dos coríntios se apoiaria nele e não em Jesus Cristo. E aí, um dia que Paulo tropeçasse, todos os seus discípulos cairiam com ele. O que nos ensina a importância de que o pregador se esconda atrás da cruz. Nós temos que pregar a Cristo e não a nós mesmos, porque nós não queremos seguidores, nós queremos discípulos de Jesus Cristo. Esse era o medo que o apóstolo Paulo expressou aqui, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que resumo extraordinário da pregação de Paulo lá em Corinto, que ele mesmo nos dá. Esse tipo de pregação, com certeza, não passa sem oposição, porque Paulo é direto aqui, né? Diante de Paulo, ou você cria, ou você o perseguia e apedrejava, mas não tinha neutralidade diante da pregação do apóstolo Paulo. Nós lemos aí do verso 6 até o verso 8, que como resposta à intensificação do ministério de Paulo,
Agora ele estava falando, primeiro ele estava falando só aos sábados, agora ele estava falando durante toda a semana. Como resultado da intensificação do ministério dele, os judeus começaram a reagir de maneira violenta porque viram muita gente começar a seguir o apóstolo Paulo. Muita gente crendo na mensagem de Paulo de que Jesus era o Messias. E lemos aí no verso 6 que eles se opuseram e blasfemaram, como eles se opuseram e blasfemaram, como já tinham feito, em outros lugares, contradizendo Paulo, desdizendo Paulo, xingando Jesus como endemoniado, Paulo como falso profeta, lançando maldições. Nós já vimos o catálogo inteiro das estratégias que eles usavam para desanimar o apóstolo Paulo. E a causa era de sempre, inveja. Eles começavam a ver que, quando era Paulo que ia lá falar, a sinagoga lotava e muita gente seguia o apóstolo Paulo. E eles estavam perdendo prestígio, perdendo domínio, autoridade dentro da comunidade judaica por conta do crescimento da pregação do Evangelho. E Paulo, então, pela primeira vez, nós já vimos que antes, quando isso acontecia, Paulo fugia da cidade, ele não ficava. Mas pela primeira vez, Paulo agora declara abertamente que está encerrando o seu ministério entre os judeus. É como se dissesse, agora basta, Por onde não tem jeito esse povo, onde eu chego, entro na sinagoga, prego, esse pessoal começa a me perseguir, rejeitar, blasfemar, então está na hora de parar. E foi o que Paulo fez no verso 6. Como eles se opuseram, estou lendo aqui o verso 6, e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Então, isso é para o pessoal que pergunta se crente pode fazer oração imprecatória. Tá, um exemplo aqui. Isso aqui é uma oração imprecatória. É você pedir o juízo de Deus sobre os inimigos do Evangelho. Que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Ou seja, vocês serão condenados e a culpa vai ser de vocês. Que caia sobre vocês a culpa de vocês. Eu estou limpo do sangue de vocês, estou inocente porque eu cumpri a minha responsabilidade, eu anunciei Cristo a vocês, mas a partir de agora eu vou para os gentios. A partir de agora eu vou para os gentios. Paulo aqui está fazendo o que Jesus ensinou, ele não está inventando nada, ele está fazendo o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou quando ele mandou os discípulos de 2 em 2? Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Então, quando Paulo está sacudindo as vestes, é dizendo assim, até o pó da sinagoga de vocês eu estou tirando de mim, como meu mestre mandou. E ele aqui está ecoando o que disse o profeta Ezequiel. Se quiser acompanhar, está aqui o profeta Ezequiel, capítulo 34, filho do homem, eu coloquei, Deus falando a Ezequiel, eu coloquei você como atalaia sobre a casa de Israel, você ouvirá a palavra da minha boca e dará aviso da minha parte, quando eu disser o ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar o ímpio, para salvar a vida dele, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você, é aqui que fica agora, mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Ou seja, a responsabilidade não é sua. Paulo aqui declara, eu cumpri a minha responsabilidade como atalaia, como profeta, como pregador, como apóstolo. Anunciei aos judeus, aos descendentes de Abraão, o evangelho de Cristo. Mas eles rejeitaram e consistentemente perseguiram aqueles que anunciavam a verdade a respeito do Messias. E foram eles mesmos, no dia da crucificação de Cristo, que disseram que o sangue dele caia sobre nós. Lembra dessa passagem? Os próprios judeus disseram que o sangue dele caia sobre nós. Paulo está dizendo aqui que caia então mesmo. Seja feita a vontade de vocês. Vocês estão rejeitando, então eu os entrego agora ao seu próprio coração e a incredulidade e a dureza do seu coração. E Paulo então decide se dedicar ao ministério entre os gentios, dizendo, final aí do verso 6, a partir de agora eu vou para os gentios.
No verso 7, nós lemos aqui que Paulo abre uma igreja ao lado da sinagoga. Que falta de ética, não é? Ele abre uma igreja ao lado da sinagoga. Por quê? Porque Paulo não considera a sinagoga e nem o judaísmo da sua época como sendo de Deus. Porque se ele considerasse, não precisaria abrir uma igreja ao lado da sinagoga. Mas o judaísmo havia se desviado do caminho de Deus. Já não era mais o povo de Deus. Já não havia. Por isso era necessário uma igreja ao lado da sinagoga. Ele não via como concorrência, mas ele via como estratégia de trazer o evangelho para os judeus ou para os que frequentavam a sinagoga. Lemos aqui no final do verso 6 que ele, no verso 7, que ele entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. O que é que nós lemos a respeito desse Tício Justo? Que ele era um temente a Deus, ele era um coríntio, ele não era judeu, mas era um coríntio que frequentava a sinagoga. Não tinha se tornado prosélito, isso significaria que ele teria que se circuncidar. Mas ele é chamado de temente a Deus, é o nome que se dá no livro de Atos aos gentios que se aproximam do judaísmo, mas não dão o passo final de se tornar judeus pela circuncisão. O Tício Justo era um desses aí. E ele morava ao lado da sinagoga e abriu a sua casa, não para que Paulo fosse morar lá, porque Paulo já morava com Áquila e Priscila, mas que Paulo tivesse um lugar onde ele pudesse pregar o evangelho, onde as pessoas pudessem se reunir para escutar a palavra de Deus. Então, podemos dizer que a igreja de Corinto começa na casa de Tício Justo, ao lado da sinagoga de Corinto. É ali que começou a igreja. E Deus abençoou o ministério de Paulo. Lemos aí no verso 8, que Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviram, creram e foram batizados. Deus abençoou a estratégia do apóstolo Paulo. Paulo continuou a ministrar e muita gente continuou a se converter. E, inclusive, teve esse importante nome, que é o Crispo, chefe da sinagoga, que se converteu. Ele e toda a sua família. Quem era o chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga, você vai entender porque é que ele é mencionado aqui. Ele era responsável pelos cuidados e organização dos cultos que eram feitos no sábado. O chefe da sinagoga supervisionava a leitura da Torá, as orações e o ensino das escrituras que era feito. Era ele, o chefe da sinagoga, que convidava o rabino visitante para poder dar uma palavra. O chefe da sinagoga gerenciava os aspectos práticos e administrativos da sinagoga, que incluía manutenção, pagou a conta de luz, a conta d'água, né? Está tudo varridinho, está tudo no lugar, se os bancos estão em ordem, organização de eventos, encontros, administração das finanças, porque se recolhia oferta também na sinagoga, e a distribuição desses recursos entre os pobres da sinagoga. Portanto, o chefe da sinagoga era alguém de grande destaque na comunidade judaica e na sociedade da cidade onde a sinagoga estava. É por isso que foi dado, Lucas dá aqui destaque a Crispo, né, mencionando a conversão dele. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Imagina o desespero dos judeus quando o chefe deles diz assim: eu creio. E aí deve ter sido expulso da sinagoga, porque era isso que acontecia quando os judeus convertiam a Cristo. Ele era colocado para fora da sinagoga. Então, o Crispo, ao encontrar Cristo, ele não pensou duas vezes, dizendo assim: se eu crer em Jesus e eu professar a Jesus, eu vou perder essa importante posição, eu vou perder o meu prestígio, talvez vão me expulsar do meu trabalho, eu não serei mais reconhecido, admirado, procurado como chefe da comunidade judaica, chefe da sinagoga. É um exemplo de alguém que preferiu abandonar, morrer para si mesmo, renunciar a si mesmo e seguir a Jesus, como Jesus disse que era necessário que nós fizéssemos. Crispo, o chefe da sinagoga, e com ele nós lemos aí: muitos dos coríntios ouviram, creram e foram batizados. A sequência é sempre essa: ouviram, alguém pregou,
creram, recebeu a mensagem como sendo de Deus, pôs a confiança em Cristo e, em seguida, batizado para se identificar publicamente como um discípulo de Cristo. Gente, eu queria, desses 8 versículos aqui, tirar algumas lições preciosas para nós, terminando a nossa exposição dessa noite. Nós podemos aprender uma série de coisas dessa passagem. A passagem é riquíssima, não deu para ir mais do que isso, porque tem muita coisa aqui. Primeiro, o que nós podemos aprender é o uso de sabedoria e de estratégia na obra missionária. Paulo era um estrategista. Ele só tinha uma vida, só tinha um tempo, só tinha um corpo, só tinha uma oportunidade. Portanto, ele não podia sair dando tiro em todo lugar. Ele tinha que ir para o lugar certo. Corinto era o lugar certo, era o local estratégico. Missões precisa de reflexão, de sabedoria, onde começar uma igreja, onde abrir uma congregação e assim por diante. Tudo isso é importante, planejamento economiza recursos humanos, financeiros, tempo e assim por diante, para não gastar dinheiro, gastar recursos humanos, dando tiro para todo lado e no final não se consegue nada. Isso não quer dizer que Deus não possa fazer surgir uma igreja onde menos a gente pensa. Onde menos a gente pensa, de repente começa uma igreja. Na verdade, muitas igrejas começaram sem ser planejadas, quando simplesmente a irmãzinha, uma pessoa que creu no Evangelho, chama a vizinha e os amigos e diz: vamos lá em casa, vamos tomar um café, e aí nós vamos ler a Bíblia, e nós vamos orar, e vamos conversar, e aí vai, vira uma igreja. Não foi planejado, não tinha estratégia. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Ele também pede que a gente tenha sabedoria, discernimento, que a gente planeje e, quando possível, use os recursos de Deus e da viúva pobre com muita sabedoria para não estar jogando fora esse dinheiro sofrido que é recolhido nas igrejas. Outra lição que nós podemos tirar aqui é que, no início, o cristianismo foi visto como uma denominação do judaísmo. Para os gregos e romanos, a perseguição dos judeus a cristãos era alguma coisa interna, briga deles lá, não é? Mas os judeus, desde cedo, eles entenderam o que era o cristianismo. Os romanos não, os gregos não, mas o judeu compreendeu. Tanto é que, desde cedo, Saulo de Tarso, já estava na cola dos cristãos, querendo acabar com eles, pensando que estava fazendo um favor a Deus, porque entendeu claramente que, se o cristianismo era verdade, o judaísmo já não fazia mais sentido. Terceira coisa aqui que eu queria tocar é que o ideal é o ministério de tempo integral. O ideal é que o pastor ele seja de tempo integral, que ele se dedique exclusivamente a isso aí. Preparar sermões, visitar doentes, aconselhar os necessitados, dar assistência aos duvidosos, receber no seu gabinete pessoas que procuram ajuda, administrar o trabalho da igreja, organizar o andamento da vida comunitária, pregar o Evangelho, ir atrás dos visitantes e pregar o Evangelho aos que não são crentes ainda. A lista das tarefas de um pastor é muito grande. O que é que acontece quando o pastor ele trabalha? Ele não vai ter muito tempo para preparar bons sermões, ele não vai ter muito tempo para visitar o seu rebanho, ele não vai ser facilmente acessível, ele não vai ter tempo para receber os membros da igreja que precisam de ajuda, e o resultado é que vai oferecer um pastorado fraco. Há exceções? Há perigos no tempo integral? Sim. Pastores que ganham da sua igreja para pastorear, eles têm que ser honestos e íntegros na administração do seu tempo. Eles ganham para isso. Agora, eu sei que muitos pastores passam o dia na internet. Eles ganham para servir, para trabalhar, mas eles gastam tempo na internet. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sou pastor há 43 anos, sou professor de seminário durante 20 anos. Eu conheço, se tem uma coisa que eu conheço é o pastorado. E eu conheço muita gente, e eu sei de casos assim, pastores que passam a manhã em casa, na internet, navegando, vendo rede social e tudo mais, e o rebanho lá, precisando de visita e assim por diante. Isso não quer dizer que o ideal não seja tempo integral. Pastores dedicados, que vão cuidar do seu rebanho, eles precisam ser reconhecidos pela igreja e receber o apoio da igreja para que possam fazer um bom trabalho.
possam fazer o bom trabalho. Tem uma quarta lição que eu queria trazer para nós aqui, é a necessidade de sabedoria para fazer o que Paulo fez. A que altura nós chegamos para alguém ou para um grupo e dizemos, chegou, que caia sobre vocês o sangue de vocês, a culpa é de vocês, então é entre vocês e Deus, eu agora não quero mais, vou levar o evangelho para outras pessoas. Fazer o que Jesus disse, não deis aos porcos as vossas pérolas. A que altura a gente faz isso? Então nós precisamos de sabedoria, mas um ponto aqui é claro, tem limite na oferta do evangelho e no trabalho evangélico e missionário. A gente faz um tempo, a gente tenta um tempo, a gente explora um tempo, quando a incredulidade e a dureza de coração são constantes e são persistentes, e a resistência e a rejeição adquirem tons como esses aqui, de xingamento e de blasfêmia, está na hora de dizer, então, está na hora de ir embora, entrego vocês na mão de Deus, aqui passou um profeta, aqui passou um evangelista, pregou o evangelho, o solo é duro, feito aqueles solos lá da parábola do semeador, então, deixa na mão de Deus e vai embora. Precisamos de sabedoria, mas uma coisa é certa, tem hora que você vai ter que fazer isso. Você vai simplesmente parar e dizer, eu tenho que deixar isso na mão de Deus. Pode ser um cônjuge, um familiar, um amigo, um vizinho, você vai chegar e dizer, parou, já chegou, já deu, agora é entre você e Deus. Ora, simplesmente lembre de orar por aquela pessoa, mas chega um momento em que a gente não tem que saber que não pode dar pérolas aos porcos. E a última coisa que eu queria mencionar aqui é a importância, por incrível que pareça, o batismo é importante, mas não mais que a pregação da palavra de Deus. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, o primeiro assunto que ele queria resolver era a formação de grupos na igreja de Corinto em torno das personalidades que recentemente tinham passado pela igreja: Paulo, Pedro, Apolo e a própria pessoa de Cristo. Paulo, quando escreve a primeira carta, ele vai tratar desse assunto, ele diz assim, meus irmãos, vocês estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí ele diz assim, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Aqui a gente aprende uma coisa que não está no livro de Atos, que a gente acabou de ler, que Paulo está dizendo lá que muitos coríntios foram batizados, né? Agora nós sabemos que Paulo não batizou nenhum. Não foram batizados pelo apóstolo Paulo. Diz ele, eu não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo. O presidente da sinagoga. Esse Paulo batizou, devido talvez ao significado daquele judeu importante se tornar cristão. Esse Paulo batizou. E ele lembrava de outro, chamado Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, que nós não conhecemos aqui do relato de Atos. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Pensa num pastor que alguém chega e diz, o senhor batizou alguém? Rapaz, eu não me lembro, né? Eu não me lembro. Tem pastor que, né, assim, olha, guarda num diário assim, registrado com, né, todo rabiscado de beleza e tal, como fosse um triunfo, né? Um trunfo, né? Batizei dia tal, fulano, cicrano e tudo mais. Paulo nem lembrava que ele tinha batizado em Corinto. Lembrava de Crispo, porque era o presidente da sinagoga, mas os outros ele não lembrava. Provavelmente quem batizava era Silas e Timóteo, que estava com ele. Por que eu estou dizendo isso? Por mais importante que o batismo seja, não é mais do que a pregação da palavra. Porque Paulo diz aqui, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras. Eu digo isso porque às vezes nós nos dividimos em torno da questão do batismo, mesmo que nós concordemos na questão da pregação. Pregamos o mesmo Cristo, amamos a mesma palavra, anunciamos a justificação pela fé em Cristo Jesus, mas às vezes essas questões que nos dividem acabam trazendo um grande prejuízo para o testemunho evangélico, para a unidade dos cristãos, dando um pau para os nossos inimigos bater e dizer, esse pessoal é todo dividido. E quando vão ver em que a gente é dividido, aí eles percebem, não é, que de fato é nessas questões
Eu não vou dizer que o batismo é secundário, porque Jesus mandou batizar. Mas a questão da forma do batismo, quem vai ser batizado, quem não vai, isso acaba trazendo, ou se tornando, às vezes, mais importante para alguns pregadores, pastores e denominações, do que a própria pregação do Evangelho e a unidade cristã. Queria que vocês pensassem nisso. Paulo não batizou ninguém lá em Corinto, a não ser Crispo, que ele lembrava, né? Crispo, Gaio e Estéfanas, que ele lembrava. Por quê? Porque ele sabia que o mais importante era a pregação da palavra e a edificação da igreja de Cristo. Amém? Que Deus conforte vocês com essas palavras, irmãos, e nos abençoe e encoraje para que nós vivamos nesse Brasilzão, precisando de uma igreja evangélica unida, viva, vigorosa, formada e centrada na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, priorizando o que é prioridade, se é que eu posso falar assim. E dessa forma Cristo vai ser engrandecido.